Reinaldo Azevedo, que história é essa? Lula agora virou vampiro de adolescentes? Tudo indica que sim. A situação política de Luiz Inácio Lula da Silva, que fez 71 anos nesta quinta-feira, é tão miserável que ele resolveu agora molestar politicamente os adolescentes. Está pedindo socorro a garotas e garotos de 16 anos que integram grupos que invadiram escolas públicas, movimento obviamente liderado pelo PT e seus satélites de extrema esquerda. Setores da imprensa decidiram transformar em heroína a estudante Ana Júlia Pires Ribeiro, que integra o grupelho de invasores de uma escola pública no Paraná. Num discurso na Assembleia, essa garota acusou os deputados de estarem com as mãos sujas de sangue. Foi interrompida e com razão pelo presidente da casa, Adhemar Traiano, do PSDB, que afirmou que não toleraria ofensa aos deputados. É chato ter de afirmar que uma jovem de 16 anos disse uma mentira e uma bobagem, mas foi o que ela fez, já chego lá. Rápida no gatilho, a moça replicou com uma besteira, aspas. Eu peço desculpas, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz que a responsabilidade pelos nossos adolescentes e estudantes é da sociedade, da família e do Estado. Foi ovacionada como se tivesse dito coisa com coisa e está sendo tratada como uma espécie de Schopenhauer da fase pós-aleitamento materno. Vamos ver, ao falar em mãos sujas de sangue, ela se referia à morte de Lucas Eduardo Araújo Mota, morto a facadas na escola Santa Felicidade por um outro estudante. Os dois eram invasores. Aqueles que passam a se considerar os donos do patrimônio público não permitem a entrada da polícia ou de paz nas áreas invadidas porque consideram que sua assembleia é soberana, como aliás esta nova cante das invasões deixa claro em entrevista à Folha. De fato, o ECA atribui a esses entes a tarefa de proteger a criança e o adolescente, mas supor que o responsável pela morte de Lucas é a sociedade, a família ou o Estado é uma pérola da militância mais estúpida. Dentro da Santa Felicidade, quando o rapaz foi assassinado, não havia representação da sociedade, não havia família, não havia Estado, só havia invasores. A resposta dessa garota é coisa de militante política, se ela é ou não, pouco importa. Não me interessa saber se está convicta do que diz ou só repete os chavões dos militantes de esquerda que comandam o ato. Na entrevista à Folha, diz coisas espantosas como, aspas, a legalidade do movimento é bem clara para mim, a escola é nossa, e se a gente está lutando por algo que é nosso, a gente pode ocupar. Alguém poderia dizer, pô, Reinaldo, vai agora contestar uma menina de 16 anos? Em primeiro lugar, sim, ela tem o direito de aprender, ela tem o direito de saber que está falando uma besteira. Em segundo lugar, não sou eu quem está fazendo de Ana Júlia uma pensadora. Considero, na verdade, suas respostas fracas, mesmo para uma adolescente da sua idade. Quem a esta altura não sabe que o bem público é aquilo que a todos pertence e não a um grupelho que dele decide se apoderar, não vai aprender tão cedo. Tende a falar bobagem por muitos anos. Embora a mocinha negue a doutrinação, esta se evidencia de forma solar nesta resposta. Prestem atenção. Eu não acho que a ocupação afronta a Constituição, até porque ela também tem o apoio da Constituição. Sim, eles têm o direito à educação, mas a ocupação foi decidida no coletivo. A gente vive num Estado democrático. Como a gente nota, se ela acha que não afronta, então não. Ela reconhece o direito à educação dos demais estudantes, que chama de eles. Mas, ora vejam, alega que a ocupação foi decidida pelo coletivo. O tal coletivo, que é o grupelho que ela integra, impõe então na marra sua vontade aos outros. É o que ela entende por Estado democrático. Se o governo do Paraná, que foi eleito, resolver entrar na escola e tirar de lá a minoria de invasores que impede a maioria de estudar, é certo que a Ana Júlia vai achar que isso é coisa de ditadura. Mas e Lula? Pois é, a Folha informa que depois da performance da moça, respondendo heroicamente a um deputado com uma questão falsa como nota de R$3, recebeu um telefonema de Lula. Sim, ele se disse emocionado com o discurso da menina. É evidente que o ex-presidente sabia que isso seria noticiado na imprensa. Está mais do que claro que o APDeuta pretende, com esse gesto, ver se consegue fazer com que o movimento, que está em declínio no Paraná, retome a sua força. Lula está na lona, isso nada tem a ver com seus 71 anos, a sua fantasia política que foi nocauteada. Como um Nosferatu desesperado, ele está em busca de sangue novo, está pedindo socorro a jovens militantes para ver se consegue sobreviver. Os brasileiros, como as eleições deixaram claro, não querem mais saber dele e de seu partido. O telefonema, dada a motivação tornada pública, é só a contribuição que um velho político, no seu caso, dá à irresponsabilidade. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.